né, as 3 Copas do Mundo FIFA, com as 3 anteriores antes da FIFA, por isso o hexacampeonato. E hoje trabalho na Secretaria de Esportes, justamente para desenvolver esporte para essa turma, esporte de qualidade, né, sempre respeitando os limites e as diferenças. Eu acho que isso é importante, a gente saber os nossos limites, diferenças e aquilo que a gente pode proporcionar enquanto secretaria, enquanto governo do Estado, para as pessoas, né? E é uma das coisas que o governador Ricardo Ferraz sempre fala para a gente: tratar o esporte como se fosse a nossa vida. É tratar dele e atender as pessoas que mais necessitam da prática esportiva na vida delas. Então é isso que a gente faz, né? O esporte, ele me deu muita coisa. Ele me deu formação. Hoje eu sou formado em professor de educação física, sou técnico contábil, além de ex-atleta com títulos importantes, juntamente com meus colegas. Mas assim, o esporte passa, os troféus e medalhas passam, mas o nosso caráter, ele permanece para onde a gente vai. Então, por isso que eu valorizo muito essa questão do caráter. E a gratidão, ela está inserida nisso. Muito bem, Duda. Foi muito bem explicado, professor Duda. Essa passagem sua, eu quero parabenizar aqui o governo do Estado, o Ricardo Ferraz, por ter escolhido você. Eu acho que sempre assim é importante as pessoas que é do esporte, está numa secretaria, que entende do esporte, né? Eu sempre falo aqui um ditado: o padeiro faz pão e o padeiro faz casa. O padeiro faz pão e o pedreiro faz casa. O dia que trocar isso aí está errado. Então, parabéns, Ricardo Ferraz, por ter escolhido você. Apenas 4 meses já fez a diferença. O William também pode dar um boa tarde para a gente. Aí, William, fica à vontade aí. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Enseada FM. É um prazer enorme retornar a essa casa, onde já tivemos a oportunidade de estar fazendo junto com a Fabinha aí algumas transmissões direto da praia durante o verão, né? Então, assim, eu agradeço o Fábio por essa oportunidade de estar aqui trazendo o Duda, que é um ícone do nosso esporte no estado do Espírito Santo, que hoje teve, igual você falou mais cedo, hoje já esteve no Garrafão, esteve na Vila, e fechamos aqui em Itaipava, vindo aqui na rádio, e daqui a pouquinho lá no João Passarinho, que vai estar junto às crianças do projeto Campeões Futuro. Mas trazer Duda é falar de humildade, é falar de seriedade, falar de compromisso. No período de 2017 a 2020, Duda também estava na Secretaria de Esporte do Estado, que é onde ele começou a fazer o trabalho de desenvolvimento do esporte paralímpico, fora os outros eventos, Jogos Paralímpicos do Espírito Santo, um trabalho de formação. Ele retorna agora com outros propósitos, juntamente com o Paulo, que é o atual secretário, entendeu? E quero dizer o seguinte: o Duda está em Itapemirim hoje sem ônus nenhum. Está pela amizade e por querer transformar vidas. Nós saímos uma palestra agora, para mim, empolgante, maravilhosa. Crianças de 11 até 15 anos, aqui no Valdeia Peçanha, entendeu? Que realmente fizeram, assim, fizeram o dia ser mais feliz. Bacana. Então, acho que isso é legal, né? Quero te mandar um abraço para o nosso secretário Sérgio Cavalcante, que está ouvindo, está curtindo durante esse dia todo, e está em outras agendas, né? Aí eu professor Vinícius, estamos acompanhando o Duda. Mas eu, independente do que estivesse na secretaria ou não, estaria aqui hoje ao lado do Duda, pela amizade que nós temos de muito tempo, de compromisso, de viagens a competições nacionais, com um representante de Itapemirim, que reconhece no Duda uma pessoa de Itapemirim. Bacana. Quero falar aqui do esporte paralímpico. Não posso deixar de falar que o Duda sempre esteve presente, perguntando pelos atletas paralímpicos do município de Itapemirim. O Itapemirim, todos os anos, juntamente com o professor Douglas, tem participado a nível nacional das Paralimpíadas Escolares Brasileiras, que é onde a gente tem um hábito. Hoje nós somos o Espírito Santo da referência, né, Duda? É isso aí. Dando continuidade a Duda aqui, falando. Ô, Vinícius, dá uma boa tarde, Vinícius. Pode falar daí que escuta aqui. Pode falar aí, pode falar. Boa tarde a todos. Sou o professor Vinícius de Itapemirim. Que bem com a vida, né? Está nos acompanhando, faz um trabalho bacana de atletismo. Né, Vinícius? É isso aí, trabalhando com atletismo no município de Itapemirim. Sempre nas competições aí, participando no estadual também. Esse ano aí o professor William daqui a pouco deve falar um pouquinho, né? Participação nossa a nível nacional, né? Então vou deixar aí com vocês, beleza, pessoal? Beleza, então. Seguindo aqui com o Duda, né? Aproveitando aqui esse feedback, é que não é todo dia que você tem um Duda Brasil aqui, o cara multicampeão, né? E que nos enche de orgulho, como eu falei anteriormente. Ô, Duda, prosseguindo aqui, nessas palestras que você fez hoje, começou no Garrafão bem cedinho, veio para a Vila, agora está aqui em Itaipava. O que mais chamou a atenção de você, assim, como esportista, como pessoa, como ser humano? Na verdade,
sempre, toda e qualquer palestra, ela nos chama algumas atenções, né? E a gente fica muito feliz do impacto diferente em cada... Você pode traçar um roteiro, mas em cada palestra ela se difere uma da outra. Pelo meio social, ou pela empolgação das crianças, ou pela idade, né, dos alunos. E para mim, assim, foi importante falar do quanto o esporte impactou na minha vida. De onde eu saí, de periferia, eu falo muito sobre isso. Cheguei a morar nas palafitas com meus avós, né? Isso é importante falar, porque tem jovens e crianças de periferia que elas não acreditam no potencial e no poder que elas têm, né? Elas só precisam ser direcionadas. E a gente, enquanto poder público, a gente tem que proporcionar e dar essas condições. E às vezes a gente não alcança a todos, né? Então, por isso, do impacto do esporte diretamente, principalmente linkado à educação. Eu sou um fã número 1 da educação. Por isso, eu quero parabenizar o Serginho, secretário de esportes, assim também o prefeito Genil, porque juntamente com essa equipe aqui, eles fazem com que o esporte, junto à educação, tenha assim, uma amplitude em Itapemirim. Muito bem. Você tem pouco tempo, está na secretaria, apenas 4 meses, já traçou uma meta, desde que você entrou, assim, para o seu objetivo objetivar o esporte aqui no estado, aí, e também ver que você tem alguma preferência para alguma modalidade, ou você engloba tudo. O Ricardo está te dando aí, e mais o secretário, claro, né, o secretário de esporte, você que está rodando aí, te deram carta branca para você, assim, modificar alguma coisa no esporte. O que você acha aí, como está sendo o esporte hoje aqui no nosso estado? Como é que eu acredito na ação direta do poder público? E aí eu tenho que agradecer, de fato, ao secretário Paulo Marcos, né, que é um parceiro. O Paulo Marcos, para quem não sabe, ele é campeão brasileiro de judô. Não é um cara que simplesmente entrou, que não conhece de modalidades. Caiu de paraquedas. Ele sabe muito. Além disso, tem uma experiência enorme. São 32 anos de assembleia trabalhando, ele é servidor efetivo. E do nosso lado ainda tem um cracaço chamado Carlos Germano. Né, aí é fera, aí fera. Então, assim, eu estou do lado de referências boas, além dos outros servidores, né, da Secretaria de Esportes, e o governador ele nos dá carta branca para tratar disso. Mas essa carta branca ela tem que ser sempre dialogada com a população. E para ouvir a população, a gente tem que fazer isso. Na escola, quando eu chego hoje para dar palestra, eu não só falo, eu ouço também. Eu escuto o que as crianças passam para a gente, as dificuldades. A gente ouve pessoas na rua falando do quanto o esporte poderia chegar na comunidade dela e como deveria chegar, quais são as modalidades. Eu acho que é isso. A minha função hoje lá é de relações institucionais. Então, isso me facilita muito, porque uma das coisas que eu gosto é dialogar e entender todo o processo para a gente fazer as escolhas assertivas dentro do governo estadual. Então, assim, quando a gente ouve na comunidade quais são os anseios dela, a gente consegue contribuir com isso, ampliando assim o esporte em toda e qualquer cidade. Eu acho que é isso. A Secretaria de Esportes ela tem várias modalidades, mas nem todas cabem em todas as cidades, né? Às vezes, por eu achar que o meu vizinho, o meu distrito vizinho, ele colocou uma academia popular, eu acho que na minha tem que ter. E às vezes o pessoal queria um handball. Então, assim, quando não ouve as pessoas, a gente acaba errando nas escolhas, né? Errando nas escolhas. Por isso, do diálogo. Eu gosto muito de dialogar, e essa é uma das grandes chances que eu tenho quando eu vou para as escolas falar um pouco sobre a minha vida. Eu também aproveito que cada criança ela traz algo diferente, e isso me faz crescer muito enquanto pessoa, principalmente enquanto profissional. Muito bem. Então, você vê hoje num todo o esporte no estado, né? A gente fala sempre que o William testemunhou ocular disso aí, a gente vê que o esporte hoje, ele poderia ser bem mais valorizado do que é. Não estou falando que o estado não está valorizando, mas hoje a gente vê no nosso estado do Espírito Santo, a gente vê pouca divulgação sobre o esporte, principalmente nacional, em time de handebol, de futebol mesmo de campo, né, das divisões. Então, como você vê hoje, o estado hoje está mais presente, eu acho que desde o governo Casagrande, e vem agora o Ricardo, está mais presente, está mais preocupado com isso. Portanto, igual eu falei no início, está colocando pessoas no lugar certo, porque eu acho que tem que comandar a Secretaria de Esporte, ou a subsecretaria, quem entende de esporte, igual você e o secretário aí, estiver no assunto. Então, se houve evolução alguma, depois que você entrou, você viu muita evolução, ou você sabe, ainda tem muito o que fazer? Então, uma das coisas principais é a gente fazer com que
existem as modalidades de todos os municípios. Mas a gente precisa entender se a federação ou as federações elas estão em todos os municípios. Às vezes por ela não ter perna, ou às vezes por ela não ter apoio. Mas para a gente dar apoio, a gente precisa entender qual é o projeto que ela pretende fazer para cada modalidade. Então não adianta só o Estado direcionar um valor para uma federação se ela não tem um planejamento aonde ela quer chegar. A mesma coisa, se o Estado ela não apoia, a federação não tem como andar. Então, uma das coisas principais que nós já fizemos foram várias reuniões já com federações, ouvindo cada uma delas, pegando as propostas, levando, né, para dentro da CESPORT, para a gente estudar formas e como a gente fazer articulação, ver qual é o valor de investimentos necessário, que a gente sabe que o esporte ainda, o investimento é pouco, para a quantidade de benefícios que ele traz. E isso não é só no nosso país, isso é geral, né? Existem lugares que levam dentro da educação o esporte e isso faz com que o cara desenvolva, a pessoa desenvolva. E aí tem empresas grandes que começam a patrocinar isso e aquilo. O Estado ele tem andado muito, mas a gente ainda pode avançar muito mais se o diálogo houver em todos os espaços, né? Em todas as federações, com todas as ligas, com os atletas, que são a parte principal, né? Na ponta é que a gente sabe, e além dos atletas é a base. A base é o principal de tudo. Então, assim, o que eu acho que as federações elas precisam se estruturar para que ela traga para o nosso estado uma maior efetividade de ação no esporte como um todo. Um exemplo claro eu sempre falo que nos jogos escolares, organizados pela Secretaria de Esporte de Estado, todas as federações tinham que estar presentes em todas as outras regionais. Por quê? Porque lá eles vão descobrir os jogadores de vôlei, de handebol, de basquete, de futsal, do atletismo, do paralímpico. Quando as federações estão presentes, eles fazem uma análise maior. Por quê? Porque, no mínimo, os jogos escolares atendem aí, no mínimo, nós temos 78 municípios, mas participantes acima de 60 municípios. Então, é muita gente participando. E eu acho que a federação presente ela vai contribuir muito. Muito bem, você bateu num ponto muito importante. Hoje a gente vê assim, a gente tem mania sempre, né, William? A gente tem mania de jogar a culpa em cima de alguém. Hoje, o esporte, no estado, no município, os empresários que estão nos ouvindo agora, muita gente está ouvindo, empresário também, vamos investir no esporte, porque quanto mais criança praticando esporte, é menos uma pessoa delinquente na rua, fazendo pequenos assaltos, pequenos roubos, porque o esporte, você falou, é um tudo, o esporte é saúde, é educação, é integridade, é socializar dentro daquilo. Então, todo mundo tem uma fatia aí de responsabilidade, você que é empresário pode investir no esporte também, procurar o Duda, procurar o secretário, procurar o governador, e para todo mundo fazer aquilo que nós sonhamos, não só que no estado, a nível de Brasil, mundo, a todo mundo, porque no esporte, Duda, você sabe muito bem disso, se você está no esporte, se você não conseguir ser um grande atleta, você vai ser um grande cidadão. E porque para nós é o mais importante, né, Duda? Você que é um multicampeão, você sabe disso, com cidadania hoje está sendo difícil, como você falou, você veio de periferia, você podia ter se perdido, né? Mas não, você acreditou em você, acreditou primeiramente em Deus, em você, e hoje é isso aí. Mas isso, nós, todos, empresários, pessoas comuns, todo mundo tem que contribuir para o esporte. Você que é pai, você que é mãe, incentiva o seu filho para o esporte, estudar, primeiramente estudar muito, e ser um esportivo, porque todo mundo é igual, gente. Como eu falo, como filho de Deus, todos nós somos herdeiros da bênção, não é na verdade? É assim, você trouxe um ponto primordial, né? Da questão do esporte ser uma ferramenta de transformação. Tanto que o meu título, o título da palestra hoje era justamente isso. Minha trajetória, minha transformação. Justamente que a gente fala, a trajetória de atleta, ela tem um limite. Mas a minha transformação através do esporte, ele faz com que eu avance muito mais. Foi através do esporte que eu consegui concluir meu curso de educação física. Foi através do esporte que eu fiz meu curso técnico de contabilidade. Ou seja, a gente consegue ampliar fora os cursos, né, que a gente faz por internet ou algum presencial, para aumentar o nosso acervo de conhecimento, para que a gente possa aplicar aonde a gente vá. Então, assim, eu acho que é muito importante quando todos contribuem, né, seja do poder público, seja da área privada, eu acho que é importante. E o ponto principal, quando você traz sobre as empresas conhecer como pode, né, justamente apoiar. Existem as leis de incentivo. Nós temos a lei de incentivo estadual e existe a lei de incentivo federal, que é um aporte importante
e que às vezes as empresas, os empresários não sabem o quanto isso é benéfico para eles. Eles direcionarem a verba para uma escolinha, para um projeto, e ele tem um retorno disso na questão dos impostos. Isso abate nos impostos, tem outros benefícios que ele consegue conquistar através do direcionamento, né, através de uma lei para o esporte, ou seja, ninguém perde, todo mundo ganha, além de investir na criança e no adolescente para transformá-lo em pessoas que tenham capacidade de mudar a história de uma cidade, de mudar a história de uma comunidade. Muito bem, Duda. Eu quero agradecer você imensamente. Sempre que vier por aqui, não esqueça da Rádio Enseada. Eu vou deixar você à vontade para fazer as considerações finais. O microfone é seu, fica à vontade. E muito obrigado por tudo que você fez pelo Brasil, pelo esporte, pelas crianças. Você é um exemplo muito positivo para todos nós. E saber, gente, vocês podem tudo, é só vocês acreditar. Disciplina, igual ele falou. Porque não é fácil um jogador profissional. Tem que ter muita disciplina, tem que aguentar muita coisa. E Duda chegou onde ele chegou. A gente pensa, o cara chegou, é campeão do mundo, mas só Deus sabe o que ele passou para chegar até ali. Então fica à vontade para fazer suas considerações finais. E muito obrigado em nome da Rádio Enseada, dos ouvintes e de toda a nossa equipe aqui. Primeiro eu quero agradecer ao Vinícius e ao William pelos convites, né, feitos para poder vir participar dessa palestra. Ao prefeito Geninho, ao secretário Serginho e toda a equipe pedagógica de todas as escolas que eu pude passar, agradecer o carinho, a atenção às crianças, né, que nos acompanharam, que tiveram paciência, que participaram, eu acho que é importante. Quero agradecer ao governador Ricardo Ferraz por nos dar a possibilidade de fazer com que o esporte ele possa crescer ainda mais, ao secretário de esporte Paulo Marcos, porque ele sempre me dá carta branca para trabalhar junto com ele e poder responder pela Secretaria de Esportes, com toda a equipe da Secretaria de Esportes, a gente fazer trabalho que possa, assim, facilitar e direcionar nossos jovens atletas, né, que são alunos atletas. Quero agradecer também a você, assim, por esse momento maravilhoso de estar aqui na rádio, falando um pouco sobre a minha história, falar um pouco sobre o que aconteceu. Agradecer a Marina, o carinho aqui, a atenção, né, o acolhimento. E, assim, nós estaremos sempre à disposição. Como o secretário Paulo Marcos sempre fala, Só um minutinho. A nossa Secretaria de Esportes, ela só existe por causa dos atletas, por causa das federações, por causa dos treinadores. Então, estes merecem sempre o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso respeito. E eu não posso deixar de citar um cara prioritário aqui, que foi o cara que falou comigo sobre essa agenda, mas que não pôde estar presente, que é o André, um garoto do atletismo lá de Venda Nova do Imigrante. É um garoto que eu tenho muito respeito e que tenho muita consideração. E o Douglas, né, que não teve presente, que eu sei que ele está trabalhando. O Douglas é um parceiro aqui de Itapemirim e que a gente tiver a oportunidade de viajar junto, tanto com o Douglas quanto com o William, e fazer com que o esporte paralímpico chegasse a um nível muito alto no nosso estado. Então fica aqui meu agradecimento a todos os ouvintes da Rádio Enseada. Muito bem, essa é a palavra aí do Duda, Brasil, multicampeão, programa ao vivo, como diz o Faustão, ao vivo é desse jeito, não repara não. Então, muito obrigado aqui o Duda, e eu vou deixar aqui o professor, nosso professor, também que é um exemplo para todos nós. O William é um exemplo de pessoa, não é porque eu conheço ele há anos, não. O William sempre foi essa pessoa que ele é. Eu nunca vi o William mudar de situação, sempre muito bem educado, uma pessoa assim, eu dispenso comentário. Vou deixar para ele falar as suas considerações finais, e muito obrigado por ter lembrado de trazer o Duda aqui na Rádio Enseada para ainda mais aumentar mais a vontade desses pequenos. Eu tenho um neto de 6 anos, está jogando pra caramba, eu preciso de uma escolinha boa, Duda, tiver aí um netinho de 6 anos, está funcionando, vou, está jogando com a beleza aí. Mas não tem ainda uma escolinha para ele, da idade dele, competir, né? Sempre os garotos maiores do que ele, entendeu? Eu deixo aqui esse pedido também ao nosso subsecretário, aproveitar a oportunidade, né? Que o subsecretário está aqui para dar uma força aí para o nosso município de Itapemirim. Eu quero aqui agradecer ao Fábio, companheiro de muitos anos ali da Latinha, nós falamos da Latinha, que a gente é do rádio, né? A gente trabalhou muito tempo com rádio também. Então, assim, agradecer pelo trabalho que você faz aqui, a gente te acompanha, o que você produz aqui de coisa boa, com seriedade. Então, isso é muito importante para quem trabalha com rádio. Já agradecendo aqui o Duda, que tem a última agenda, vamos lá no João Passarinho agora, vai no projeto lá, para ele ter acesso, como é que está. Então, é uma parceria aqui do município de Itapemirim, o projeto do esporte, que é um projeto de apoio ao futuro, hoje atendendo em torno de 14 comunidades. Temos hoje em torno de 960 alunos
no projeto, espalhado aí por esse mundão aqui de Itapemirim. Agradecer ao professor Vinícius que está no atletismo. Hoje nós temos 3 atletas que vão representar o Espírito Santo nos Jogos Escolares Brasileiros, no salto em altura o Samuel, a Gabriele no salto em distância, e temos aí o Samuel também, e o Luiz Otávio, que vai no salto em distância. Atletas até 14 anos, tudo financiado pelo governo federal, pelo governo do Estado do Espírito Santo, que é uma pauta gigante, né, de atendimento. E lá, quando a gente está lá na ponta, juntamente com nossos atletas, a gente vê o quanto representa o nosso trabalho, a nossa força do Estado sério, do município sério, e de atingir. Sabemos que temos muito a fazer ainda, né? Eu sei que você acompanha, Fábio, então é muito importante isso. Essa sua deixa com relação a 6 anos, é importante que nossos projetos hoje é a partir dos 7, né, Dúvida? É de 7 a 17 anos, entendeu? Mas não deixa de ser um pedido que a gente possa, de repente, estar atendendo a nível municipal, né? Para, de repente, abrir o leque aí para estar possibilitando. Eu acho isso é legal, isso é bacana. Enseada FM 87.9, audiência comprovada. Audiência total no litoral. Então, Duda, mais uma vez, muito obrigado. Em nome desse Brasil nosso município de Itapemirim, você está sempre aqui muito presente. É um governo muito municipalista, Ricardo, tanto foi o passado também. Então, é importante essa integridade entre comunidade e governo, encurtar a distância, é importante. Muito obrigado por tudo que você fez por todos nós, por tão bem nos representar. Isso para nós é sinal de prestígio, de alegria ter você. Que Deus continue te iluminando, te dando muita saúde, muita força, para você dar continuidade desse trabalho seu maravilhoso e mostrar para a juventude da periferia, dos lugares mais, eu dizia assim, um lugar mais menos favorecido, que eles têm chance, como você chegou, todos podem chegar. Perfeito, eu fico agradecido, não posso deixar de ampliar meu agradecimento, justamente para finalizar, e eu peço perdão desse momento, mas não posso deixar de falar. A Assembleia Legislativa tem sido uma parceira do governo do Estado, e aí eu quero cumprimentar todos os deputados no nome do presidente Marcelo Santos, que tem sido uma parceira do governo do Estado justamente no que é importante nas leis que faz com que o esporte ele possa avançar no nosso Estado. Muito bem, obrigado Vinícius, obrigado Duda Brasil, obrigado meu amigo William, e vamos seguindo com ela, líder em audiência nas tardes da Enseada, tapete vermelho, que vem Marina Raposa, é isso aí. Obrigado Duda, obrigado, então segue a nossa programação.